Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos corredores reluzentes da prestigiada empresa Harrison e companhia, cada passo ressoava como um eco de poder e sucesso. Os escritórios impecáveis, as janelas refletindo a luz da manhã, tudo falava de perfeição, exceto no coração de Margaret Whitmore, o CEO. Margaret era conhecida por sua ambição desmedida, mas também por sua arrogância gélida. Gostava de acreditar que podia humilhar quem quisesse sem jamais sofrer as consequências. E naquela manhã, ela tinha um objetivo específico: humilhar Marcus Johnson, um funcionário negro leal e competente durante anos. Para Margaret, ele era simplesmente autoconfiante demais, e às vezes ousava contradizê-la na frente de seus colegas. Ela o convidou para entrar em seu escritório, um sorriso condescendente se estendendo em seus lábios. Marcus, acho que você precisa entender quem realmente manda aqui, disse ela, com a voz afiada como uma navalha. Ela planejava humilhá-lo na frente de seus colegas, fazer dele um exemplo. Marcus, calmo, mas cauteloso, percebeu imediatamente a intenção por trás de cada palavra, cada gesto. Mas Margaret não sabia que acabará de desencadear uma série de eventos que jamais poderia controlar. Marcus não era apenas um funcionário, ele exercia uma influência sutil, tinha conexões poderosas e possuía uma inteligência que lhe permitia tirar proveito de qualquer situação. E o que Margaret pensava ser um simples momento de glória pessoal estava prestes a se transformar em um pesadelo, para ela. Enquanto ela sorria sadicamente, Marcus respirou fundo, e pela primeira vez sua compostura revelou uma determinação silenciosa. O que ela pensava ser uma vitória fácil estava prestes a se tornar uma lição que Margaret lembraria para o resto da vida. A manhã de segunda-feira parecia destinada a ser uma manhã comum nos escritórios da Harrison e companhia, mas para Marcus Johnson, seria tudo menos comum. Ele ajeitou a gravata preta, conferiu seus arquivos e dirigiu-se ao escritório de Margaret Whitmore, a diretora executiva, que o havia convocado em um tom incomumente seco. Margaret, sentada atrás de sua imensa escrivaninha de mogno, olhou para ele com um sorriso gélido. Marcus, entre. Você precisa entender uma coisa. Aqui nada nem ninguém está acima das regras, nem mesmo você. Sua voz era doce, mas cortante, como uma faca envolta em veludo. Marcus entrou, ciente de que algo estava errado. Durante meses ele havia notado os olhares de alguns colegas, a atitude condescendente de Margaret, mas nunca havia sido confrontado diretamente com uma afronta tão óbvia. Acho que está na hora de você se dar conta do seu lugar, continuou Margaret, olhando de cima a baixo. Ela havia planejado uma humilhação pública, convocar todo o departamento e mostrar que Marcus, apesar de sua competência, não era nada sem a permissão dela. Mas Marcus, embora chocado por dentro, manteve a calma. Ele sabia que ceder à raiva seria exatamente o que Margaret queria. Com um leve sorriso educado, ele respondeu: Entendo, Margaret. Estou aqui para aprender. O resto da manhã foi um verdadeiro tormento para Marcus. Margaret convocou vários colegas ao seu escritório, distorcendo suas palavras, criticando cada detalhe do seu trabalho e apontando erros imaginários. Cada palavra era calculada para ferir o ego de Marcus e reforçar seu sentimento de inferioridade. Contudo, por trás de sua aparente calma, Marcus preparava seu contra-ataque. Ele conhecia as fraquezas de Margaret, sua arrogância e sua dependência da imagem. E sabia que um dia, tudo aquilo em que ela acreditava ter poder absoluto poderia se voltar contra ela. Ao final da manhã, Margaret estava satisfeita com sua vitória. Ela pensou ter derrotado Marcus. Mas em seu escritório, longe de olhares curiosos, Marcus pegou o telefone e começou a enviar mensagens para contatos influentes dentro da empresa. Alianças discretas, evidências de seu trabalho impecável e detalhes de como Margaret manipulava os outros. Tudo era meticulosamente documentado. O que Margaret não sabia era que seu plano de humilhá-la acabará de semear a primeira semente de sua própria ruína. E Marcus, silencioso mas determinado, logo a faria entender que todo ato de desprezo tem suas consequências. Nos dias que se seguiram, Margaret Whitmore continuou a tratar Marcus com o mesmo desprezo, convencida de que a pequena humilhação matinal fora suficiente para estabelecer sua supremacia. Ela não fazia ideia de que Marcus já havia colocado seu plano em ação. Todas as noites, após o expediente, Marcus revisava os arquivos, e-mails e projetos de Margaret. Ele sabia exatamente quais decisões provavelmente atrairiam a atenção do conselho. Lenta, mas seguramente ele reuniu evidências de suas manipulações, favoritismos e até mesmo irregularidades que poderiam custar caro à empresa se fossem expostas.
Numa quarta-feira à tarde, Marcus foi chamado para uma reunião de última hora com o departamento financeiro. Lá, ele percebeu que vários membros da gerência pareciam nervosos. Margaret, por outro lado, ostentava seu habitual sorriso gélido, convencida de que tudo estava correndo conforme o planejado. Marcus respirou fundo e começou a delinear suas ideias para um novo projeto, usando um tom confiante e profissional. Apresentou números precisos, estratégias sólidas e, acima de tudo, recomendações que destacavam os erros recentes de Margaret. Seus colegas ouviram atentamente, alguns trocando olhares surpresos. Ao final da apresentação, um silêncio pesado se instalou. Margaret tentou retomar o controle, interrompendo Marcus diversas vezes, mas desta vez sua autoridade parecia frágil. Os membros do conselho começavam a notar inconsistências em suas decisões anteriores, e o carisma discreto de Marcus contrastava fortemente com sua arrogância habitual. O ponto de virada decisivo ocorreu alguns dias depois. Marcus enviou um relatório confidencial ao CEO da empresa e a alguns acionistas importantes, detalhando os erros de Margaret e destacando as consequências financeiras de suas decisões. A mensagem era clara: se Margaret continuasse a desconsiderar competência e integridade, estaria correndo um risco enorme. Quando Margaret recebeu o primeiro e-mail confirmando que o relatório havia sido lido, sentiu um arrepio de desconforto pela primeira vez. Sua confiança inabalável começou a vacilar. Ela havia subestimado Marcus. E logo descobriria que a humilhação que pensava ter infligido era apenas o começo de uma reação que jamais imaginara. Marcus, por sua vez, manteve uma postura perfeitamente calma. Cada sorriso de Margaret, cada gesto condescendente, apenas fortalecia sua determinação. Ele sabia que a verdadeira vingança não se media por palavras ou olhares, mas pelo impacto que causaria em um momento específico. O momento em que Margaret finalmente entenderia que poder e arrogância podem se voltar contra ele. Algumas semanas após a reunião decisiva, o ambiente em Harrison e companhia, as coisas começaram a mudar. Os colegas de Marcus, antes intimidados por Margaret, agora cochichavam em tons baixos, lançando olhares cúmplices para o jovem funcionário. Alguns até começaram a apoiar discretamente suas iniciativas. Margaret, por sua vez, sentia o controle lhe escapar por entre os dedos. Cada decisão que tomava parecia ser minuciosamente examinada, criticada e, por vezes, contradita pelos próprios colegas. Sua arrogância natural estava se transformando em visível nervosismo. Ela começou a entender que Marcus não era apenas um funcionário. Ele havia se tornado uma força silenciosa capaz de desafiar sua autoridade. O ponto de virada ocorreu durante uma reunião do conselho. Marcus, convidado a apresentar os resultados de um projeto que supervisionara, descreveu de forma clara e profissional os benefícios alcançados, ao mesmo tempo que destacou os erros de Margaret na gestão anterior. Cada número, cada detalhe foi documentado e era irrefutável. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Margaret tentou falar novamente, seu tom incisivo tentando disfarçar o pânico, mas os membros do conselho a interromperam, fazendo perguntas incisivas a Marcus, buscando sua aprovação. A tensão atingiu o ápice quando o CEO, um homem respeitado por seu rigor, olhou severamente para Margaret e perguntou-lhe calmamente: Margaret, por que esses erros não foram corrigidos antes? Marcus apresenta fortes evidências do impacto de suas decisões. Margaret sentiu o rosto empalidecer. Ela havia subestimado Marcus a um ponto que jamais imaginara ser possível. Tudo que ela pensara que seria uma pequena humilhação para ele agora se voltava com força avassaladora contra ela. Ao final da reunião, o conselho tomou uma decisão surpreendente. Margaret ficaria sob supervisão direta em todas as suas futuras decisões estratégicas. E Marcus seria promovido a um cargo de maior responsabilidade, com maior visibilidade dentro da empresa. Sozinha e angustiada em seu escritório, Margaret finalmente compreendeu a extensão de sua arrogância. Ela acreditara que um funcionário negro, baseado em seus próprios preconceitos, jamais poderia desafiá-la. E agora seu erro era gritante. Marcus, calmo, inteligente e paciente, invertera a situação e transformará sua humilhação em vitória. Do lado de fora, Marcus saiu do escritório com um leve sorriso. Ele sabia que o jogo ainda não havia terminado, mas cada passo que dava fortalecia sua posição e enviava uma mensagem clara. Subestimar alguém por arrogância ou preconceito pode ser muito custoso. Poucos dias após a reunião do conselho, o clima nos escritórios de Harrison e companhia tudo havia mudado drasticamente. Margaret Whitmore, outrora temida e respeitada por sua autoridade gélida, era agora uma sombra do que fora.
Suas decisões eram minuciosamente analisadas, seus colegas a encaravam com ceticismo e cada movimento seu era observado atentamente. Marcos, por sua vez, havia se consolidado como um líder respeitado e admirado. Sua inteligência, paciência e profissionalismo silenciaram todos os seus críticos. Os funcionários o tratavam com respeito, alguns até mesmo confiando a ele seus projetos mais sensíveis. O que antes fora uma humilhação orquestrada por Margaret se transformará em um verdadeiro triunfo. Certa manhã, Margaret foi convocada pelo CEO para uma reunião de emergência. Ao entrar na sala, ela imediatamente percebeu a atmosfera tensa. Todos os membros-chave do conselho estavam presentes, e Marcos permanecia ali, sentado calmamente observando cada movimento. O CEO falou em tom firme. Margaret, suas decisões recentes colocaram a empresa em risco. Avaliamos a situação e, graças aos esforços de Marcos, conseguimos corrigir vários erros antes que se tornassem críticos. É hora de reconhecer suas limitações. Margaret, com a garganta seca, tentou protestar, mas o CEO não a deixou terminar. A decisão foi anunciada. Margaret seria rebaixada para um cargo de menor responsabilidade e Marcos assumiria a responsabilidade pelos principais projetos estratégicos. Naquele momento, Margaret finalmente compreendeu a magnitude de seus erros. Sua arrogância, seu racismo implícito e seu desejo de humilhar Marcos a levaram à ruína. Ela acreditava que seus preconceitos e seu poder absoluto seriam suficientes para proteger sua autoridade. Mas Marcos, com calma e determinação, provou que competência, integridade e paciência eram armas muito mais poderosas do que a arrogância. Marcos saiu da sala com um sorriso discreto. Ele não buscará vingança por crueldade, mas por justiça. Cada ação fora metódica, cada prova cuidadosamente apresentada. Ele transformará a humilhação que sofrerá em uma lição exemplar para Margaret e para todos aqueles que pudessem ter duvidado dele. Nos dias que se seguiram, os negócios prosperaram sob a liderança de Marcos. Margaret, agora obrigada a refletir sobre suas ações, compreendeu que o verdadeiro poder não residia em humilhar os outros, mas sim no respeito e na competência. E para Marcos, este capítulo de sua vida tornou-se uma vitória silenciosa, porém retumbante. Ele não apenas recuperara sua dignidade, como também transformará a injustiça em triunfo.